Mas e aí? O que foi que você já aprendeu a fazer nessa quarentena, né? Eu já andei fazendo umas coisinhas que eu não fazia. Não fazia café, macarrão, umas besteirinhas aí que eu não fazia, não. Só fazia kisuke, sardinha e suco de polpa. Agora aumentou a lista, né? Já faço algo mais, já não passo fome. E você? O que tem aprendido a fazer? Cortar cabelo, não. Cortar cabelo meu, por enquanto, tá aqui só lambendo para segurar os 3 meses de vitória e torcendo aí, sei lá para quando, porque passar a máquina ninguém merece, mas talvez seja o caso. Por enquanto, tá dando para aguentar. Vamos lá, vamos aprender coisas diferentes nesse momento. Vamos aproveitar essa oportunidade de reinventar, de aprender o que nem imaginávamos, não é isso? Muito bem, hoje a gente vai trazer aqui a continuação da última aula. Na última aula a gente falava de ciclo do carbono, comentava como a planta obtém os elementos essenciais para a sua sobrevivência, para montar as suas moléculas. E hoje vamos aqui trazer o ciclo do nitrogênio. Cai demais nos vestibulares e no Enem, tá? Esse é um assunto muito comum em vestibulares e no Enem. Vamos lá. Nitrogênio, gente, é o gás mais abundante da atmosfera. Você nem faz ideia, talvez, que aqui entre nós, aqui na nossa atmosfera, 78% é nitrogênio. Acontece que plantas e animais não utilizam esse gás. Como assim? Entra nitrogênio quando você inspira e todo esse nitrogênio volta na expiração. Nada é assimilado, nada é absorvido. Claro que uma parte passa para o sangue, mas circula pelo corpo e nisso não dá em nada, porque não há nenhuma reação do nosso corpo que nós possamos fixar para o nosso organismo o nitrogênio gasoso, o N2. Com as plantas é a mesma realidade. Portanto, nas plantas o nitrogênio também entra, lá pelas folhas, pelos estômatos das folhas, os buraquinhos que tem nas folhas das plantas, e volta do mesmo jeito. E aí? Se o nitrogênio não é utilizado nem por plantas, nem por animais, como esse nitrogênio vai estar disponível no solo para que os vegetais possam absorvê-lo e a partir daí montar suas proteínas, montar seu DNA, que tem lá uma partezinha chamada base nitrogenada, portanto rica em nitrogênio, montar os aminoácidos, que tem lá a amina NH2, que nós vimos na outra aula. Bom, tem que ter nitrogênio no solo disponível para a planta. E de onde vem esse nitrogênio? De onde vem? De onde vem? Lá, 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 lá. Assistiu? Que pena, talvez não tenha visto na sua infância, né? Mas tinha lá o programa De Onde Vem. Mas vamos lá. Gente, são as bactérias. As bactérias no ambiente terrestre e as cianobactérias, que são parentes no ambiente aquático, são protagonistas do ciclo do nitrogênio. São elas que vão ser essenciais em todas as reações que aqui vão ocorrer. Bactérias no ambiente terrestre e cianobactérias no ambiente aquático. Tá? Então, lá no carbono, no ciclo do carbono, nós tínhamos plantas e animais, fotossíntese e respiração, sempre ali dialogando no ciclo. Aqui, a gente tem a participação especial desses seres tão simples, células procarióticas, sem núcleo diferenciado, unicelulares, invisíveis, mas que são fundamentais. Tá? Isso, inclusive, nos dá uma grande lição de vida, na simplicidade da vida, que são as bactérias, na simplicidade de estrutura, uma extrema importância. Inclusive, sem elas, a vida acaba, porque não haveria nitrogênio para que as plantas produzissem suas proteínas, seu DNA e tantas outras moléculas, ok? Como é que funciona isso? Bom, primeiramente, algumas bactérias elas conseguem transformar o N2, o nitrogênio gasoso N2, em amônia. Tá? N2 é convertido em amônia. A amônia em solução aquosa acaba virando NH4+, que é amônio. Tá? Na verdade, aqui eu tenho amônia, que em solução aquosa é NH4+, que é o amônio. Essa conversão de nitrogênio atmosférico de N2 em amônia é chamada de amonificação ou de fixação do nitrogênio. Claro que não é toda bactéria que faz isso, é um pequeno grupo.
Um desses grupos é o grupo das bactérias chamadas Rhizobium. Bactérias Rhizobium, elas são encontradas onde? Atenção, nas raízes de leguminosas. Elas vivem associadas com raízes de plantas leguminosas. E aí, aqui é uma informação importante. Leguminosas, do ponto de vista biológico, botânico, legume não é aquilo que a gente chama do mercadinho. Legume são aquelas plantas que produzem uma vagem. Aquelas plantas que têm uma vagem como fruto. Portanto, feijão, soja, ervilha. Nessas plantas, a raiz delas vai apresentar bactérias Rhizobium, que são bactérias capazes de transformar o N2, o nitrogênio atmosférico, em amônia. É uma primeira reação química importantíssima. Inclusive, tem uma curiosidade. Certamente, lá na tua geografia dos anos passados, você ouviu falar que antigamente, quando não havia uma tecnologia, produção de adubo, estudo de solo, né? Hoje numa plantação, grandes agricultores, latifundiários, eles estudam o solo, fazem uma análise de solo para ver o que está faltando naquele solo. Magnésio, cálcio, enxofre, fósforo, e vão repor o que o solo está precisando, especificamente. Ou ainda, você vai lá e compra o adubo. Tem vários tipos de adubo, adubo orgânico, né? Adubo químico. Basicamente, rapidinho aqui, a diferença é basicamente qual? Qual a diferença de adubo orgânico para adubo químico? O adubo químico já são as moléculas prontas para agir. Por isso tem que aguar bastante para dissolver isso, espalhar isso aí no solo e evitar que aquilo se concentre, se acumule e acabe desidratando as plantas, acabe ressecando as plantas. Porque você cria um meio hipertônico, um meio muito concentrado. Por isso, ao aplicar adubo químico, que é aquele adubo, põe um pouquinho, em pequena quantidade, mas em grande concentração, ele vai agir na hora, tá? O adubo orgânico é aquele que se compra de saco grande, 10 quilos, 20 quilos, sei lá. Estrume, tá? Humus. Aquele é o quê? Restos orgânicos que vão apodrecer, que vão entrar em putrefação progressivamente, lentamente, e vão aos poucos liberando os sais minerais para o solo. Então o adubo orgânico ele tem uma ação duradoura e lenta. O adubo químico é uma ação mais imediata, porque está pronto para ser absorvido. Só precisa dissolver bastante, aguar bastante, para evitar uma concentração exacerbada e acabar causando uma desidratação por conta desse ambiente muito concentrado que você gerou ali. Então tem que aguar bastante. O adubo orgânico, uma ação mais lenta, uma ação demorada, porque aquilo vai aos poucos entrar em decomposição no solo e vai aos poucos liberando nutrientes para o solo. Essa é a diferença do adubo orgânico para adubo químico. Mas voltando para cá, hoje nós temos a opção de adubar, seja o adubo pronto ou adubo que eu mando fazer, que eu encomendo, digamos assim, de acordo com a necessidade do meu solo. No passado, não havia nada disso. Então, o que os agricultores faziam para evitar que o solo ficasse pobre em nutrientes, para evitar o empobrecimento do solo, para evitar que o solo se exaurisse de nutrientes? Eles alternavam as culturas, alternavam os plantios. Esse ano planta milho, no outro ano feijão, no outro ano planta cana-de-açúcar, no outro ano feijão. Eles alternavam com uma leguminosa, eles alternavam o plantio de uma cultura qualquer com feijão, ou soja, ou ervilha. Porque esses vegetais, eles naturalmente adubam o solo com nitrogênio, enriquecem o solo com nitrogênio, uma vez que em suas raízes existem bactérias Rhizobium, que vivendo nas raízes dessas plantas, elas conseguem transformar o nitrogênio atmosférico, nitrogênio que está no ar, o N2, nitrogênio molecular, N2, em amônia. A amônia, na sequência, vai ser convertida em nitrito, NO2-. É uma outra reação química feita por outras bactérias. O nitrito, por sua vez, é convertido em nitrato, NO3-. E é na forma de nitrato que grande parte das plantas vai absorver o nitrogênio. É na forma de nitrato que a maior parte dos vegetais absorve o nitrogênio. Então, chegando na forma de nitrato, você disponibiliza o máximo de nitrogênio para as plantas, para que elas possam realizar todo o seu metabolismo. Perceba que essas reações foram realizadas por bactérias, certo? Obviamente que essas plantas um dia morrem, e quando elas morrem, elas entram em decomposição. Fungos e bactérias decompositores vão liberar, entre outras coisas, amônia. Isso vai
retomar aqui o ciclo. Obviamente que alguns decompositores vão liberar gás carbônico, nós já vimos isso. Aliás, tem decompositor de todo tipo, tem bactéria e fungo de vários tipos. Tem micro-organismos de decompositores que, ao degradarem açúcares presentes na planta, celulose, vão liberar gás carbônico. Mas tem outros que vão liberar amônia, ao degradarem proteínas. Já outros decompositores, chamados de bactérias desnitrificantes, vão liberar, ao realizar a decomposição, gás nitrogênio, devolvendo nitrogênio para a atmosfera. E assim nós vamos completando o ciclo, certo? Observe que animais também morrem e também vão entrar em decomposição, e essa decomposição tanto pode gerar amônia, retomando aqui o ciclo, como a decomposição desses animais mortos pode também, dependendo da bactéria que faz a decomposição, se forem as bactérias desnitrificantes, elas vão devolver o nitrogênio para a atmosfera. Então, cadáveres de plantas e de animais podem sofrer a ação de bactérias desnitrificantes e devolver o nitrogênio para a atmosfera. Claro, se tem alguém tirando esse nitrogênio há bilhões de anos, alguém tem que devolver. Senão esse nitrogênio tenderia a diminuir e acabar. É um ciclo. Se é um ciclo, nós temos que recomeçar, temos que retomar esse ciclo. Essa devolução lá do gás carbônico, que ocorria pela respiração, pela combustão, pela decomposição, aqui essa devolução ocorre principalmente pela decomposição, pelas bactérias desnitrificantes que vão decompor matéria orgânica morta e vão devolver o nitrogênio atmosférico. Tanto plantas como animais mortos podem sofrer isso. Obviamente que outros decompositores vão liberar, por exemplo, gás metano, que dá aquele cheiro de podre. Gás metano também é liberado. Sobre os lixões inativos é comum a gente observar combustões espontâneas. Aí o povo acha que é espiritismo, que é coisa do além. Na verdade, nesse caso não é. É comum isso acontecer, hein? Muita gente constrói casas e no passado ali era um lixão. Como tem lixo acumulado, aquilo sem oxigênio passa por um processo de decomposição sem oxigênio anaeróbia que gera gás metano, que é um gás inflamável, que é um gás que pega fogo do nada. Basta o calor e ele pega fogo. E aí, de repente, na tua casa tá lá pegando fogo no chão e você achando que é coisa do além. Na verdade, é o metano que foi liberado e que acabou gerando isso. Inclusive, não é à toa que gás metano também é um gás combustível. Eu posso também pegar lixo, e lá nos biodigestores gerar a partir do lixo gás metano, que é um gás combustível, que é um gás que pode alimentar a chama do fogão, certo? Tem experiência desse tipo por aí, né? Muito bem. Ok? Então, gente, observe que esse é o ciclo do nitrogênio, tá? Que passa pela fixação do nitrogênio atmosférico, principalmente por bactérias Rhizobium, presentes nas raízes das leguminosas, que convertem em amônia, certo? Aqui seria NH3, tá? Tem um errinho aqui. Aqui é NH3, não é NO3. Aí nós temos as bactérias nitrosomonas. As nitrosomonas, elas convertem a amônia em nitrito, convertem o NH3, aqui é um H, NH3 em NO2-, que é o nitrito, certo? Esse processo, tá, de conversão de NH3, corrija aqui, por favor, aqui é NH3, que é amônia, sendo convertido em NO2-, que é nitrito, é realizado pelas bactérias nitrosomonas e chama-se nitrosação. Já a conversão do nitrito em nitrato, do NO2- em NO3-, que é o nitrato, a gente chama de nitratação e é realizado pelas bactérias chamadas Nitrobacter. A nitrosação e a nitratação em conjunto eu chamo de nitrificação. Nitrificação é essa conversão da amônia em nitrito, nitrito a nitrato. Sendo que da amônia para nitrito é a nitrosação, tá? E do nitrito para nitrato é a nitratação. Em conjunto, nitrosação e nitratação eu chamo de nitrificação. É bem decorebazinho isso aí, é meio chato, né? Mas saiba que são bactérias que fazem isso. E aí, esse nitrato pode ser absorvido pelas plantas, né? Como nós já falamos. Aí, a partir daí, a planta, o vegetal, produz suas próprias proteínas, suas próprias moléculas, alimenta os animais. Na urina do animal, ele pode liberar amônia.
Quando o animal morre, ele é decomposto. Alguns decompositores, né, se forem as bactérias desnitrificantes, como por exemplo as pseudomonas. As pseudomonas é um grupo de bactérias desnitrificantes que convertem proteínas dos cadáveres, aminoácidos dos cadáveres em gás nitrogênio, devolvendo o nitrogênio atmosférico, nesse processo chamado de desnitrificação. Desnitrificação é devolver o nitrogênio para a atmosfera, a partir da decomposição também de bactérias. Perceba então que o protagonista realmente desse ciclo, né, a todo instante nós vemos a participação de bactérias, que não fazem isso porque são boazinhas, elas fazem isso porque tais reações químicas liberam para elas energia, e elas utilizam essa energia para sobreviver. Muitas delas são quimiosintetizantes. O que é isso? Lembra a fotossíntese? Lembra sim. Na fotossíntese, a energia para produzir alimento vem da luz. Na quimiossíntese, a energia para produzir alimento vem de reações químicas. Então, algumas bactérias aqui, ao transformarem amônia em nitrito em nitrato, nitrosomonas, nitrobacter, elas na verdade estão obtendo energia nessa reação para utilizar a energia a fim de que elas produzam o próprio alimento. Um processo chamado quimiossíntese, que é exclusivo de bactérias. Nenhum outro grupo faz isso, apenas bactérias são capazes de produzir alimento a partir de energia de reações químicas. Ninguém faz isso, só a bactéria que faz. Aliás, ciclo de nitrogênio também, só bactéria e cianobactéria que faz. Elas são muito importantes, hein? Vamos tirar essa ideia de que bactéria é coisa ruim, de que bactéria faz mal, é prejudicial. Na verdade, a minoria nos causa doença. A grande maioria tem benefícios para o ambiente, tem benefícios na natureza. E aqui um exemplo bem importante, tá? Muito importante mesmo, tá? Mostrando aí que é fundamental esse processo de enriquecimento do solo com nitrogênio graças à ação de bactérias. Ok? Muito bem. Então é mais ou menos isso que a gente tinha para trabalhar com vocês, tá? Espero que tenham compreendido na essência. Tentem ler um pouco disso no livro, tá? Para se aprimorar. E na próxima semana tem atividades para a gente resolver e também acho que aula de questões. Também na próxima semana a gente deve estar programando aí um aulão com questões de Enem sobre ecologia, provavelmente, tá? Vamos tentar ver aí questões do momento, questões de ecologia, que é um assunto importantíssimo para o Enem. Vai ter questão certamente de ciclo do nitrogênio. Aguardo vocês. Vamos se comunicando aí, vamos falar alguma coisa, deixa um comentário aí, alguma coisa, uma pergunta, um comentário, alguma dica, sugestão, crítica. Estamos aqui para isso, para aprender juntos, não é verdade? E tudo de bom e até lá, espero encontrá-los. Bye!